Antes de tudo, Fé, depois de tudo Gratidão. e no meio. Leia a Bíblia Cast. Bem-vindo, bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Está começando mais um programa, mais um episódio do Leia a Bíblia Cast, episódio número 69. Que bênção ter você aqui com a gente nesse domingão ou qualquer dia aí que você estiver assistindo. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindo, João 3,16. Graça e paz. A graça e a paz estejam com cada um de vocês, meus amados ouvintes, Daniel, Fernando, toda a equipe do programa Jesus, a nossa esperança, e também você que acompanha as lives. Você disse que você vai ver a qualquer dia, né? Então, em Brasília começa agora, meio-dia, né? Estamos aí ao vivo de Brasília ao meio-dia, né? E eu tive aqui nos comentários, Daniel, e você ouvinte que está chegando agora, tem um ouvinte. Sim. Shalom Adonai. Ela disse 1h37 da madrugada. Então, Eita, olha pra isso daí, imagina, né? então Tem o gente que vê de resumão, madrugada, tem gente que vê de o madrugada, né, João? resumão no silêncio da noite. Silêncio total, Só tá lá o resumão. concentrada, né? Imagine, Só ela, olha aí. meio-dia ainda está tendo trânsito, ainda está tendo muitas coisas, apesar que tem alguns em chão de alegria, tem Chá os de alegria, interiores, né? de Então, alegria. tem Sorocaba, tem Carpina, tem muita gente aí. Pessoal, muito, muito obrigado por nos acompanhar. E uma sugestão, seja um missionário. Aí, ó, compartilhe, está começando agora, 2 Coríntios, capítulo 1, até o 5º. Então, é uma bênção. Para Já vai mim, aproveitando uma aí para bênção. espalhar, né, João? Já vai Para espalhar, já aproveitando vai, para ó, espalhar. curta e compartilhe. Vamos embora, Daniel? Simbora, João. Valeu, João 316. Quem tá aqui com a gente hoje, mais uma vez também, Fernando Pinheiro. Bem-vindo, Fernandão. obrigado Daniel, obrigado João, obrigado a você que está nos assistindo também. É um momento especial para mim, Daniel, João. E é bom lembrar, né? Como o João sempre diz, é bom lembrar que isso é apenas uma porção, meu irmão. Uma porção, é para Pequenininha, né, Fernando? despertar, né, Daniel? Despertar na gente. Eu tenho tudo isso, meu irmão. Eu chamo às vezes, talvez a palavra não seja propícia, mas eu chamo de provocação. Nos provoca, nos chama para a gente ler mais, para a gente pensar mais, para a gente viver mais esse evangelho. Então, é um momento muito especial. Eu agradeço por estar aqui, meu irmão. Amém. Valeu, Fernando. Valeu, João. Estamos prontos, pessoal, para começar a falar de 2 Coríntios, né, João? Não é provocação, Fernando, é o resumão. É muito parecido. Não é provocação, é resumo. Gostei. Já é o PP, né, João? Provocar o desejo da gente estudar. Porque Mas é verdade, é. chama atenção, né? Porque nos mexe com a gente. A irmã lá estava lendo, estava ouvindo de 1h57 da manhã, foi isso? 37, 1h37. 37, ó, vê. Olha, veja. Certeza, satisfeita com isso. Ela teve que demorar um pouco mais, abrir a Bíblia, ver alguma coisa a mais. Então, com certeza, é uma forma de estimular, vamos dizer assim, estimular, né? É verdade. Fernando falando de provocação, né? João falando de resumão, né, pessoal? Eu vou usar um outro termo aqui, tá certo? Que é, na verdade, não é provocação, mas a gente te incentiva, né? Te incentiva a olhar de uma forma diferente. Te motiva, né? Te motiva a olhar de uma forma diferente, a ler a Bíblia, né, pessoal? De uma forma diferente, com outro olhar, com outra atenção, né, se perguntando, não, porque tem muita gente aí, né, que lê de qualquer jeito a palavra de Deus, né? Tem muita gente que lê e nem presta atenção. Então a gente te motiva, né, João? Te motiva a ler de uma forma diferente, não é isso? Eu no resumão, eu consegui já provocar o irmão Fernandão. No resumão. Já no resumão aqui, né? Ele já começou a falar, mas é isso. Meu irmão, tá começando agora o resumão. Então, pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1, que nós vamos começar essa viagem, essa construção. É uma provocação. Amém.
Construção, isso. Provocação, resumão. Olha aí, vamos montando o PP aqui ao vivo, né? Junto com os irmãos. Que bênção, pessoal. Então, ó, independente da hora que você está assistindo, do dia que você está assistindo, todos bem-vindos. Deixa seu like para não esquecer, né? Já deixa seu like aí para não esquecer, tá certo? Compartilha esse link. Seja um missionário, como o João falou, chama mais pessoas aqui, ó, para vir também curtir a palavra de Deus, para a gente se deleitar aqui também na palavra de Deus, beleza? Então vamos lá, vamos começar então com o primeiro capítulo, né? Começando nessa segunda carta aos Coríntios. E aí, João, qual é o seu destaque aí desse primeiro capítulo? É bom relembrar que foi o capítulo 1, a segunda-feira, foi a abertura. Eu estive lá presente, eu compartilhei, né? Foi bom demais. Mim foi um momento lindo e maravilhoso, né? Eu informei lá que o 1 Coríntios era a ordem, né? Se eu tivesse que escolher uma palavra, seria a ordem. 2 Coríntios, que é o que nós estamos começando aqui, é uma palavra, é reconciliação. Então, meu irmão, minha irmã, chegou a hora do resumão. E vamos falar sobre reconciliação, né? O versículo que eu separei, meus amados irmãos, é o versículo 4. É interessante que quando Paulo escreve, é ele quem nos consola em toda a nossa tribulação. Para quê? Pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Eu fiquei trabalhando isso na minha mente, eu não explanei, né, lá lá na live, porque teria outros que comentar, mas agora eu posso só ficar em um, e eu acho muito interessante. Até uma pergunta que veio quando eu estava meditando: eu prefiro consolar ou ser consolado? Aí até, né, disparou um gatilho, né, que a gente tem sempre uns gatilhos, né, então é algo importante, sabe. Olha, se nós tivermos na pessoa de Jesus, em todas as nossas tribulações, ele vai nos consolar. E eu tenho certeza que através desse consolo, que é através da palavra dele que nos conforta, que deixa a gente mais ciente de onde nós estamos vindo, porque 2 Coríntios vai falar, ainda que esse corpo, né, exterior, ele venha, sabe, o nosso espiritual é isso, pessoal. O que é a morte, que é o último estágio? É um trampolim para a nossa vida eterna. Então hoje, eu falo para você, quem é que você está consolando? Quem consola você? Né? É bom a gente trazer esse ponto sobre o consolo. Então, você só vai poder consolar se você fizer a reconciliação. E às vezes você precisa estar junto para ouvir e para dar uma direção. A direção é sempre na pessoa de Jesus. Eu fiquei com esse versículo, Daniel. Amém, amém, João. Verdade, né? Muito bom, né, pessoal? Durante a live a gente leu o capítulo inteiro, não foi, João? Foi muito bom essa participação, os irmãos participaram, mas aqui no resumão a gente pega, né, um versículo, uma passagem para a gente se aprofundar um pouquinho mais. Gostei aí da consolação, né? Quem estamos consolando, quem está nos consolando também, né, pessoal? Lembrando que, ó, eu acho importante, né, João? Independente se você está consolando ou se você está recebendo, que seja de Deus, né? Que seja uma consolação de Deus, né? Como Paulo diz no capítulo. Essa consolação, Deus nos consola, né? Porque a gente não pode buscar consolação, né? Que a gente não busque consolação em outras coisas, né? Tem pessoas aí, né? Querendo ser consoladas com outras coisas, né, João? É por isso que eu falo, consolar, você pode estar passando por uma situação. Então eu chego para você com a palavra de Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, 7, está escrito: lance sobre ele toda ansiedade. Né? Lança sobre ele. Exatamente. Né? Aí já é rapaz, eu estava pesado. Aí ele vai dizer: vinde a mim. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Então, você está com a sua tribulação, aí você pode dividir com Jesus, ele não vai pegar tudo, tá bom? Ele não pega tudo não. Não, porque aqui a gente vai ter aflição, mas a gente tem um amigão, a gente tem um irmão, né, que vem e traz a palavra que consola.
É consolação. Amém. Exatamente, né? Deus nos consola demais, né, pessoal? O melhor momento, né? Melhor coisa é estar com Deus. Em qualquer problema, em qualquer dificuldade, né? Sempre o melhor consolo vem de Deus, com certeza, com certeza. Valeu, João. Esse foi o destaque de João, capítulo 1. E aí, Fernando, qual é o seu destaque aí? Consolação também ou outro tema aí também desse capítulo, Fernando? Eu acho que é quase unanimidade desse capítulo, esse versículo, muita gente escolhe eles, né? Eu tive vendo aqui o grupo e muitos irmãos lá, o Josélio e muitos outros irmãos, a irmã Edna, vários irmãos, eles também destacaram esse versículo. E eu também destaquei esse versículo, João. Eu achei interessante porque a gente vê que Deus ele nos consola, né? E com um propósito que a gente seja multiplicador dessa consolação, né? Que a gente também venha consolar outros irmãos. Então eu vejo que é uma missão nossa a gente consolar os irmãos, né? A gente é consolado por Deus e mostrar esse Deus para esses irmãos, né? Que por sua vez também vão consolar outros irmãos e assim esse mundo vai ser um mundo mais harmonioso, né? E eu vejo que é uma missão nossa consolar. E a gente fica pensando, quem nós, como o João perguntou aí, quem nós estamos consolando, né? Será que nós estamos consolando? Eu posso dizer a você, Daniel, João, os irmãos que estão nos ouvindo, José, a irmã Edna, tantos outros aí, eu posso dizer que esse resumão, a live que você faz, Daniel, segunda, quarta e sexta, é uma forma de fortalecer esses irmãos, mostrar esse amor de Deus, esse Deus da consolação, que está nos consolando, para que eles também sejam consolador de outras pessoas, levando a mensagem, levando o amor de Deus. Porque quando a gente leva esse amor de Deus, a gente leva a palavra de Deus para as pessoas, a gente está levando a consolação. Quando a gente lembra de Jesus, a gente é consolado. As tribulações que nós temos, as dificuldades, elas são minimizadas porque a gente vê o quanto Jesus sofreu e o amor que ele teve por nós. Então, tudo isso aqui, todo esse trabalho, já é uma forma de alguma forma, consolar os nossos irmãos. Eu tenho sido consolado por vocês, tenho sido consolado pelos irmãos da igreja. Cada a gente consegue, a gente é consolado, meu irmão. Então, tudo isso é uma forma de consolar. E a gente tem que se perguntar, né? Será que eu estou consolando os irmãos? Mas é para isso que a gente está aqui. Amém. Amém, Fernando. Valeu, valeu. Realmente esse tema aí maravilhoso, né? Esse tema central aí desse capítulo 1, consolação. E como o Fernando falou muito bem também, né? Às vezes só lendo, né, pessoal? Só lendo a palavra de Deus, você abrir a Bíblia, né, junto com o irmão. Chama o irmão, né? Vem cá, vamos ler aqui essa passagem somente, né? Somente ler, sabe? Já é uma consolação. Você já está confortando o irmão. Às vezes a gente pensa, né, Fernando, que tem que falar alguma coisa, que tem que explanar alguma coisa, que tem que... Não. Às vezes você só pega ali, né, lê um versículo, lê uma passagem, lê um capítulo, né, e pronto. Ó, Deus ele se encarrega de nos consolar, com certeza. Muito bom, muito bom lembrete aí, né, pessoal? Vamos praticar mais isso, né? Buscar consolo e também, né, liberar essa consolação que vem de Deus. Deus nos dá, a gente repassa, né? A gente só repassa, com certeza. Valeu, pessoal. Esse foi 2 Coríntios, capítulo 1, né? Capítulo 1, maravilhoso. E o capítulo 2, João, como é que foi aí a sua leitura de 2 Coríntios 2? Eu estou usando perfume. Por acaso, vocês que estão nos assistindo, que estão participando conosco, Daniel, Fernando, vocês estão sentindo? Eu estou com um perfume. Opa. Eu sei que vocês dois também estão com esse mesmo perfume. Por quê? Porque no versículo 15 do capítulo 2, o irmão, ele diz assim, o irmão Paulo, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo. Tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Esse é um versículo, meu irmão, que ele é o divisor. E ele é tão curioso que Paulo, quando fala isso, ele traz uma ideia, uma metáfora, algo bastante interessante. É que quando o Império Romano ele entra em uma comunidade e ele ganha e leva os prisioneiros de volta, então o Império Romano começa a jogar pétalas e aquele aroma
sabe? Aquele perfume. Qual é o perfume? É o perfume da vitória. Então o general entra, trazendo os prisioneiros e o Império Romano com aquelas pétalas. Para ele, é vitória. O sentido do general é vitória. Aquele cheiro traz a vitória. Mas para os prisioneiros, aquilo ali, aquele perfume é para a morte. E justamente é aqui. Vocês não estão sentindo o perfume, né? Vocês não estão sentindo. Mas para com Deus, somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo. E eu vou dizer para você, meu irmão, minha irmã que está participando conosco, o perfume a gente não vê, mas ele está agindo. Ele vai suavemente. O suavemente ele vai chegando. O bom perfume de Cristo. Até se você não estiver sentindo, mas você está vendo aqui agora o bom perfume de Cristo. Maravilha, Daniel! Maravilha, bom demais, né, pessoal? Esse é o único perfume, né, João? Esse é o único perfume que a gente sente de longe, né? Online, a gente consegue sentir online, né? O perfume, é o único perfume, né, pessoal? É o perfume de Cristo. Eu consigo sentir daqui, ó, o perfume de João e o perfume de Fernando também, o perfume de Cristo. Que bênção, né, pessoal? Maravilha esse versículo do capítulo 2, né? E aí, né, João? Estamos sendo, né? Estamos exalando, né, esse perfume aí para as pessoas, aonde a gente chega, né? Aonde a gente chega, a gente tem, né, exalado esse perfume, porque um bom perfume, né, João? Um bom perfume, quando você chega, já chama atenção, né? Um bom perfume, aonde você chega, você, opa, né? Às vezes eu entro aqui no elevador, aqui do prédio, sabe? E fica um perfume, eu disse, eita, alguém cheiroso passou por aqui, né? Alguém cheirou, então... Eu acho que o bom perfume de Cristo é isso, né, pessoal? Aonde a gente chega, acho que as pessoas já sabem. Eita, chegou Deus, né? Chegou Cristo, né? A gente tem que mostrar, né? Tem que ser visível, tem que ser visível. É engraçado isso, né? É o perfume ser visível, né? Mas realmente a gente consegue perceber. Não é o perfume de Cristo, né? É o bom perfume de Cristo. Muito bom. Muito bom, eu destaquei aí embaixo o bom perfume de Cristo para a gente lembrar. Valeu, João. E você, Fernando Pinheiro, você também está com esse perfume de Cristo, Fernando? Sim, João. É interessante que o apóstolo Paulo aqui, ele falava sobre esse perfume, esse texto todo, com muita sinceridade, né? Muita sinceridade. E eu escolhi aqui o verso 17, quando o apóstolo Paulo, ele, é bom saber, como você falou, né? Você sempre fala, João, é bom lembrar que aqui o apóstolo Paulo defendia a sua autoridade apostólica, né? E no verso 17, ele diz que, ao contrário de muitos que mercadejavam a palavra de Deus em seu benefício próprio, que lá tinha pessoas fazendo isso, ele, Paulo, e outros irmãos eram verdadeiros nas mensagens que eles traziam, né? Eles eram sinceros, Paulo dizia isso, a respeito de Cristo. E eu fiquei pensando, como é bom, né, a gente ser sincero, ter a certeza, a consciência tranquila que estamos sendo verdadeiros, sinceros com o nosso trabalho da expansão do Evangelho, né? Então, eu destaquei esse verso 17, porque eu notei que o apóstolo Paulo estava muito preocupado em defender a sua autoridade, e ele falava para os irmãos, mas, ao mesmo tempo, eu vejo aqui que, pela conversa de Paulo, ele era muito sincero em tudo que ele falava. E eu fico pensando, a nossa vida, como nós precisamos ser sinceros, né? Na divulgação, na expansão do Evangelho, como isso é bom para a gente, quando a gente tem essa certeza de estar cumprindo com a nossa responsabilidade, de estar fazendo a coisa certa, de estar levando o Evangelho sem nenhum interesse pessoal, sabe? Isso me chamou a atenção, porque verdadeiramente nós precisamos ter essa consciência tranquila de que estamos trabalhando pelo Evangelho, fazendo sempre o melhor e sendo sinceros, né? Espalhando, como você falou, esse perfume, né? Esse perfume de Cristo com toda sinceridade, com toda responsabilidade. Foi esse ponto que me chamou do apóstolo Paulo aqui, porque ele realmente, ele era um homem muito sincero, a gente sabe um pouco sobre sua vida e dá para ver como ele é um exemplo para a gente, né?
Amém, amém, Fernando. Que bênção, né? Realmente esse ponto aí também muito interessante, né, pessoal? Sinceridade eu vejo muito, viu, Fernando? Quando você estava falando aí, eu até coloquei, né? Sinceridade de coração tem a ver com a hipocrisia, né? Eu acho que a sinceridade é o oposto da hipocrisia, né? Que é justamente o que Jesus quer, né? Que a gente não seja hipócrita, que a gente fale, que a gente seja a gente mesmo. Não é para a gente exalar o bom perfume de Cristo fingindo, né? Fingindo ser alguém, fingindo ser bonzinho, fingindo ser cristão, fingindo ser... Não, né, pessoal? É a gente ser a gente mesmo, né? Ser sincero é a gente ser a gente mesmo e que o nosso eu mesmo seja cheio de Cristo, né? Como Paulo era e como era sincero. Se você for cheio de Cristo, se você for cheio de Deus, pode ser sincero sem medo, que você só vai exalar exatamente a Cristo. Esse perfume de Cristo vai exalar, né, Fernando? E eu vejo isso no Paulo, assim, a gente percebe nos textos dele, na dedicação, na preocupação dele com a igreja, tudo isso a gente vê a sinceridade, né, dele com tudo isso, e a gente fica pensando como nós precisamos ser sinceros, assim como Paulo era sincero quando falava de Jesus, né? Amém, é verdade. Sempre sinceridade, pessoal. Sempre sendo a gente mesmo, sincero, né? Falar o que o coração está cheio, né? O tempo todo, né? E o coração tem que estar cheio de Deus, de Cristo. Sinceridade de coração. Muito importante, né? Que é o oposto da hipocrisia também. Valeu, valeu, Fernando. Esse foi o capítulo 2. Capítulo 2 de 2 Coríntios. Também teve o capítulo 3, né, João? Teve live nesse dia. Se você não viu a live, tá, pessoal? Lembrando que todas as lives ficam aqui no canal. Todo o conteúdo está aqui arquivado, bonitinho, para você ver, rever, mandar para alguém, assistir de novo, quantas vezes quiser. Tá tudo aqui, tá certo? Se você ficou com alguma dúvida, volta lá na live também. Fica tudo aqui guardado, registrado. E aí, João, qual é o seu destaque desse capítulo 3? É bom relembrar que tem live, então vai lá, como o Daniel falou, né? Entra lá e revê, porque é muito bom, é muito edificante. Eu sou suspeito, mas eu convido vocês. Eu separei o capítulo 3, o versículo 16, para você não esquecer, né? João 3,16, né? E para deixar tudo alinhado, João 3,16 e 2 Coríntios 3,16, fica na sua cabeça. Quando, vírgula, porém, alguém se converte ao Senhor, alguém sabe o que acontece quando alguém se converte ao Senhor? Se você estiver com a sua Bíblia aberta, você vai observar que o véu é tirado. O véu é tirado. Então, se existe o véu, é porque você ainda não se converteu. Então, você já tirou o véu. O que impede você de tirar o véu? Por quê? Porque no versículo 18, Paulo ele diz: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor. Ele diz: somos transformados de quê? Glória em glória. Glória, oh glória. Olha aí, mais Daniel sempre diz: cadê o amado João, né? Cadê o amado João com louvor, né? Glória, oh glória. Então, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então, meu irmão, se o véu ainda está, porque falta. O que é necessário para se converter? É você se arrepender, é você confessar, é você ser batizado. Então, o véu ele foi rasgado. O que eu digo para você? Glória, oh glória. Oh, glória. Maravilha, Daniel. Muito bom, João. Olha aí, né, pessoal? Glória, olha aí. João sempre lembrando dos cânticos aí para a gente trazer. Muito bom. Legal, né, pessoal? O que acontece, né, João, quando você é batizado, né? Quando você decide andar com Deus, quando você diz, eu quero servir a Deus, né? É isso aí, né? O véu, né? Essa separação, né? Essa separação que existia entre você e Deus não existe mais, né? Não existe mais. E agora você está livre para se aproximar dele por conta própria. Né? Você mesmo pode ir por conta própria, se aproximar, se achegar, aprender mais desse Deus maravilhoso. Como o João falou, se o véu ainda tem alguma coisa obscura, né? Porque ainda falta, né, João? Ainda falta alguma coisa aí. Ainda falta, você alcançar. Mas é muito bom, né, pessoal, saber desse véu. E naquela época que Paulo escreveu isso, era muito importante saber, né? Porque eles tinham muito essa referência do véu realmente lá no santuário, né? No santuário, aquele véu que separava o santo dos santos. Né? Muito importante. Tinha um sacerdote, né? O véu foi rasgado, Daniel.
Foi? Foi, totalmente. Glória, oh glória. Oh, glória. Muito bom, né, pessoal? Inclusive, ele foi rasgado literalmente, né, na morte de Cristo, né? Quando Cristo morreu, literalmente, o véu foi rasgado. Não é uma coisa simbólica, não, tá, pessoal? Realmente aconteceu, né? A Bíblia fala isso. E de cima para baixo, cima que é como se diz quando Jericó, né, os muros, ele cai para fora, né? Como é que eu estou empurrando, né? Não faz sentido, né? Exatamente. Muito bom, pessoal. O véu foi rasgado. Lembra disso e agradece a Deus por isso, com certeza. E você, Fernando, qual é o seu destaque aí, Fernando, desse capítulo 3? Uma bênção, né? Esse capítulo 3. Riquíssimo, Daniel. Riquíssimo, João. Interessante. Paulo começa falando aqui sobre a excelência, né, do ministério da nova aliança, né? Ele começa falando aqui. Eu achei interessante que no verso 6, Paulo diz que Deus nos habilitou para sermos ministro dessa nova aliança, né? Eu achei interessante, claro, Paulo estava lá, tinha pessoas ali que Paulo via algumas deficiências ali daquela igreja, e é interessante que Paulo diz que Deus nos habilitou para ser ministro dessa nova aliança, e ele percebia, né? Ele percebeu ali, na verdade, eu estive lendo aqui e tirei algumas conclusões, ele percebeu duas grandes fraquezas naquele grupo de irmãos lá, né? Uma primeira fraqueza que ele percebeu foi os ministros, né? A fraqueza dos ministros na pregação e do evangelho. E uma segunda foi a audiência, os ouvintes, a cegueira dos ouvintes. Eu estou dizendo isso por quê? Porque logo em seguida, no verso 12, Paulo diz, tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Eu fiquei fazendo aqui uma reflexão, espero que os irmãos comentem aí também, dê outras opiniões, se eles acharem, mas eu entendi aqui o seguinte, que lá tinha esses problemas, né? O ministro não estava levando o evangelho como deveria levar, e Paulo disse que tem que levar com ousadia. E os ouvintes, por sua vez, estavam com cegueira, não estavam conseguindo perceber bem esse evangelho. Eu fiquei pensando, Daniel, João, vocês que estão em casa, nós que somos pregadores, nós que somos, como diz aqui, ministros, habilitados para sermos ministros dessa nova aliança, nós cremos em Jesus, nós sabemos que Ele é a nossa esperança, nós precisamos falar com firmeza. Jesus é a nossa esperança. Daniel, Jesus é a minha esperança e a sua é a nossa, João. Então, amém, precisamos falar com ousadia. Não estamos falando aqui por acaso, estamos falando com sinceridade, porque nós cremos nisso. Então, os ministros, pelo que eu entendi, os ministros daquela igreja, naquela época, naquele determinado momento que Paulo escreveu a segunda carta, eles não estavam com essa ousadia. Eles falavam, e quem ouvia também não tinha argumento para ouvir bem, porque quando você fala alguma coisa e não fala com firmeza, quem ouve também tem dúvidas. Então, precisa falar com firmeza. Então, Paulo chega para ele e diz, precisa ter ousadia, muita ousadia no falar. Então, eu fiquei pensando nosso trabalho, na nossa forma de falar, quando nós saímos, que nós nos deparamos com situações onde, às vezes, o ambiente não é propício para falar do evangelho. Muitas vezes, a gente quer fraquejar, quer sair por ali, pelo canto, não diz que Jesus é nossa esperança, deixa para lá. Quem ouve também, às vezes, sabe que você fala, mas já não quer, já não ouve. Aí fica aquele negócio morno, fraco. Nós precisamos falar firme. Jesus é a nossa esperança. Então, para que quem ouça... a nossa esperança. Para que quem ouça também tenha essa certeza e fique impregnado na mente dele isso, porque é uma verdade. É uma coisa sincera. E o apóstolo Paulo tinha essa preocupação naqueles dias para notar, e eu fiquei pensando em nós, porque todas essas cartas, os evangelhos, nós temos muito a aplicar na nossa vida, né, Daniel? João? Então, foi esse meu ponto, com certeza. Foi esse meu destaque, sabe? Eu espero que os irmãos comentem também, leiam mais, comentem, porque é uma porção. A gente vai lendo, vai descobrindo, né? Mas foi esse o meu sentimento, foi essa minha percepção, sabe?
nós precisamos ser mais ousados para falar de Deus, né? Dizer que Jesus é a nossa esperança. Valeu, Fernando. Valeu, Fernando. Antes de falar aqui, mais um. A nossa esperança. Olha aí, com essa firmeza aí, né? Com essa firmeza dessa voz, né, pessoal? Mas que bênção, né, pessoal? Eu acho legal o resumão por causa disso. Veja, eu li na segunda, li na terça, li na quarta, fiz a live, mas eu não tinha visto esse ponto aqui, ó, que João, que Fernando traz sempre pra gente aqui, pontos diferentes da leitura, né? Como a palavra é rica, né, pessoal? Então, realmente esse ponto aí que vocês estão trazendo também, muito importante a gente ter a firmeza, né, Fernando? A gente ter a ousadia, sabe? Eu acho que a gente precisa talvez acreditar mais, né? Você acredita no que você prega, você acredita no que você lê, você realmente tem a confiança que vai morar no céu, você tem a confiança que esse Deus é verdadeiro. Então, eu acho que quanto mais a gente se reveste de confiança, né? Quanto mais a gente se reveste de fé, mais eu acho que a gente vai ganhando essa coragem, né? Vai criando essa ousadia, sabe? Eu acho que naquela época, viu, Fernando, precisava demais dessa ousadia, mas hoje precisa também. Né? Hoje a gente não tem ameaça de morte, hoje a gente não tem perseguição aqui em nosso país, mas a gente tem medo de outras coisas, né? Outras coisas que nos impedem, sabe? E a gente precisa, sim, hoje também ter mais ousadia para falar com confiança naquilo que a gente acredita, porque eu acho que faz diferença realmente, né? Faz diferença se eu falo acreditando ou se eu falo sem acreditar, né? As pessoas nem vão dar bola, né? Se você nem acredita, né? As pessoas não vão dar bola. Que a gente seja realmente esses ministros da nova aliança, que Deus quer, que Jesus quer que a gente seja. Maravilha, para finalizar o capítulo 3, mais um aqui. Jesus, a nossa esperança. Aí, valeu. E aí, João, vamos falar agora, João, do capítulo 4, João. E aí, 2 Coríntios, capítulo 4, qual foi o seu destaque, João? Jesus, a nossa esperança. Ok. Agora tem um ouvinte, participante aqui do resumão, né? Que coloca: Jesus é a minha, é a sua, é a nossa esperança, né? Quem sabe ela não vai gravar um áudio e a gente coloca aí, né? Estamos esperando. Estamos esperando aí, né? Muito bom. Eu sei quem é essa irmã e ela tem a voz bonita. Tem a voz bonita exatamente. Aí para gravar aí. E você fala em confiança, né? Recentemente, falando com um irmão, aí eu disse: se Jesus estivesse aí do seu lado, o que é que você iria dizer? E aí pensou e disse: rapaz, eu ia dizer tanta coisa. Eu disse: então diga, porque ele está aí do seu lado. Boa. Entender foi legal, né? E a gente ficou foi legal. naquele lugar, né? Então, a confiança que Jesus está do meu lado, eu não espero, não, eu já falo, né? E é verdade. entrando no capítulo 4, eu já disse que eu estava usando perfume, e agora eu digo para vocês que eu tenho um tesouro. E se eu tenho um tesouro, você já deve louvar. Eu tenho um tesouro. Eu tenho sim, né? Então, eu tenho um tesouro. Olha aí que confiança. Imagine você chega aqui nas redes sociais e diz que tem um tesouro. O que é que as pessoas fazem? Quando a pessoa sabe que o outro tem algo não cristão, né? Ele vai logo ver como é que faz para chegar e pegar esse tesouro. Mas eu digo para vocês, eu tenho um tesouro. Você que está ouvindo tem um tesouro. Sabe por quê? Porque Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, Paulo diz assim, ó: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Sei que quando a gente faz o texto, a gente entende que nós somos barro, vasos de barro, né? A gente é pó, do pó vai voltar, tá tranquilo, tudo certo. Mas qual é o ponto? É o tesouro, é o evangelho. O que é o evangelho? É a boa notícia, é o poder de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você, além de ter um bom perfume, você tem um tesouro. Um bom perfume e agora você tem um tesouro. Ô, Glória, eu tenho um tesouro. Eu tenho um... É muito bom, né? Muito bom esse cântico, né? Eu tenho um tesouro, eu tenho sim. Eu tenho um tesouro, está dentro de mim. Legal, muito bom, né, pessoal? A gente precisa... Isso também ajuda no que a gente falou antes, né? De ter a confiança, de ter a ousadia, né? Quando eu tenho essa certeza que eu tenho esse tesouro, está dentro de mim, o Espírito Santo está dentro de mim,
sabe? A palavra de Deus também, né, pessoal? A palavra de Deus, eu acho que ele vai falar isso também no capítulo 5, né? Eu lembro que a gente leu no capítulo 5, ele fala também desse privilégio, desse tesouro que a gente tem nas mãos, né, que Deus nos confiou a cada um de nós, tá certo, pessoal? Esse tesouro está nas nossas mãos e a gente não pode guardar só para a gente, sabe? A gente tem que espalhar. Deus quer que a gente espalhe, Deus quer nos usar para que a gente espalhe, mas eu preciso ter essa certeza. Eu tenho um tesouro. Gostei do exemplo que João deu aí, né? Assim, e se Jesus estivesse aqui, né? O que é que você falaria? Ele está aqui, pessoal, ele está aqui, tenha essa certeza. Ele está aqui, está com você agora, nesse momento. Enquanto você está ouvindo o resumão, ele está com você em todos os momentos. Precisamos ter essa certeza cada vez mais limpa em nosso coração. Valeu, João. Esse foi o destaque de João, capítulo 4. Daqui a pouquinho eu vou falar dos comentários do episódio passado, tá certo? Daqui a pouquinho eu já estou abrindo aqui a listinha. Você que comentou no episódio passado, já já a gente vai dar o alô para você, beleza? Mas enquanto isso, Fernando, qual o seu destaque aí, Fernando, desse capítulo 4? Meu destaque é exatamente o versos 8 e 9, aquele que nós fizemos o programa Jesus Nossa Esperança no sábado, né? Que já está aí disponível para os irmãos assistirem também. Inclusive tem uma história de esperança belíssima, Daniel, que você contou, que tem tudo a ver com esse versículo que eu vou ler agora, né? Que está aqui nos versos 8 e 9, que diz: em tudo somos abalados, atribulados, né? Porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Paulo está dizendo aqui, olha, vocês vão ser abalados, vão ser mais atribulados, perseguidos, mas não destruídos. Ele deixa claro que Deus, né? Ele está no controle de tudo, ele não vai deixar que a gente seja destruído. Isso aí é algo, Daniel, João, que me anima muito, né? E basta você olhar para a sua vida, olhar para a minha vida, os anos que nós temos vivido, né? Os irmãos que estão em casa, o tempo que eles já viveram, com certeza dá para perceber que as dificuldades elas não vão cessar. Dizer que as dificuldades vão se acabar seria uma mentira, né? Mas Deus está sempre nos livrando, sempre nos protegendo, e nós estamos aqui, ó, contando a história. Nós vamos contar essa história, nós vamos sempre ser vencedores, porque não seremos destruídos. O poder de Deus está sobre nós. O poder do cristão não é o poder do cristão, é o poder de Deus sobre o cristão. Então, foi esse destaque para mim, tirando do contexto deles lá, trazendo para o nosso contexto aqui, trazendo para a nossa realidade, fazendo aplicação aos nossos dias. Eu digo, rapaz, esse versículo é muito verdadeiro. Paulo é muito sincero quando ele fala, e isso me anima muito. Quando eu leio esses versículos, fico muito fortalecido, Daniel. Muito fortalecido, amém, João. amém. Realmente, viu? Esse versículo aí, né, foi o tema do programa de ontem, né? Jesus, a nossa esperança. Como o Fernando falou, se você não viu ainda, já está aqui no YouTube, procura. Né? Foi maravilhoso ontem o programa e a gente falou muito sobre isso, né? Atribulados, perseguidos, né, pessoal? Perplexos, sabe? Eu acho que realmente é mais uma vez a sinceridade, né, Fernando? Mais uma vez a sinceridade de Paulo, quando ele diz, olha, vai passar por problema, vamos, sabe? Quando eu leio esse versículo, Fernando, me vem à cabeça, sabe o que é a imagem? De alguém sendo chacoalhado assim, sabe? Alguém quando pega você e faz, né? Tipo, olha, acorda, você vai passar, né? A gente vai balançar, a gente vai chacoalhar, sabe? Me lembra também aquela frase que a gente diz aqui, eu não sei se o Brasil diz também, mas aqui no Nordeste a gente diz muito assim, que é bambu, né? Como é que é? Bambu enverga, né? Enverga, mas não quebra, né? Mas não quebra, né? A gente é bambu, né? Enverga, mas não quebra. Então, a gente enverga, pessoal. A gente enverga, é difícil. A gente fica perplexo, a gente fica, sabe? Mas a gente não desanima. E o grande motivo disso, né, Fernando, é porque Deus está conosco. Né? Deus está conosco, né? Deus, ele não tira as provações. Deus, ele não tira as dificuldades, porque a gente está no mundo e o mundo é feito assim, né? Para ele tirar as dificuldades, só se ele tirasse a gente do mundo. Né? Ele não vai tirar a gente do mundo. Né? Então, a gente vai passar, a gente vai envergar, a gente vai ser atribulado, vai ser chacoalhado, mas a gente não desanima. A gente fica firme. A gente fica firme por quê? Porque Deus
está conosco. É muito lindo, realmente. Esse versículo é maravilhoso. Tem várias músicas também, vários cânticos, né, que cantam, né, esse versículo aí, versículo 8. Maravilhoso. Então, e você que está assistindo aí o Leia a Bíblia Cast, né? Está passando por uma aprovação? Está sendo atribulado nesse momento? Está perplexo com alguma coisa? Né? Está sendo chacoalhado aí com alguma coisa na sua vida? Lembra que Deus, ele está com você. Não desanima que Deus está com você. Esse Deus nunca nos desampara, como Paulo falou no versículo, né? Porém, não abandonados, né? Não abandonados, né? E no finalzinho do versículo, né, Fernando? Ele diz assim, eu estou com ele aberto aqui, somos derrubados, vê? Ele diz, ó, somos derrubados. Tá vendo? A gente cai, pessoal, a gente cai, ele diz, ó, mas não somos destruídos, não somos destruídos. Uma benção. Daria para a gente passar o resumão aqui só falando desse versículo maravilhoso aí do capítulo 4. Valeu, Fernando. Valeu, João. Esse foi o capítulo 4. Pessoal, muito bom, né? A gente passar de novo pela palavra de Deus, relembrar o que a gente leu, ler novamente, né? Estudar com os irmãos, tá certo? Deixa aí seu comentário também. Qual é o versículo que te chamou a atenção? Da onde é que você está assistindo, né, João? Cada vez mais pessoas, né? Tem gente chegando de Alagoas, tem gente chegando de Xangrande, do Rio de Janeiro, de Sorocaba, Rio Grande do Sul, muita gente, né, do Brasil aí, né, alcançando o Brasil, graças a Deus aí, a leitura da palavra, e que mais pessoas cheguem, que mais pessoas aí, né, de várias cidades cheguem. Diga aí de onde você é, da onde você está assistindo, tá certo? Que a gente quer saber aí aonde está chegando a palavra de Deus, tá certo? A gente lê juntos, beleza? João, vou falar agora dos comentários do programa passado, beleza? Deixa eu ver aqui, programa passado a gente gravou lá da Escola da Bíblia, né? Fernando não pôde estar conosco, mas participou online, não foi, Fernando? Estava lá online conosco. A gente gravou lá naquele jardim de oração. Pelo que eu estou vendo aqui os comentários, muita gente gostou, viu? Muita gente gostou lá do jardim de oração. Deixa eu ver aqui os comentários. Olha aí, primeiro comentário foi de Marilu. Marilu colocou graça e paz. Já dei meu like, compartilhei. Jesus, a nossa esperança. Amém. Valeu, Marilu. Vamos para o primeiro aqui. Jesus, ó. A nossa esperança. Valeu, Marilu, que Deus te abençoe. Marilu sempre compartilhando aqui os links. Ricardo Cavalcante também está com a gente, graça e paz. Ricardo Cavalcante está na área. Jorge também deixando sua mensagem. Jorge é fiel aqui, ó. Também firme e forte na leitura. Boa tarde, olha aí, Jorge assiste de tarde. Boa tarde, graça e paz, amados irmãos. Valeu, Jorge. Maria Aparecida também deixando mensagem aqui. Graça e paz, irmãos. Amém, amém. Maria Aparecida. Que Deus te abençoe também, continue firme na leitura. Tem um comentário de Raquel, olha aí, nossa irmã Raquel Cruz também, mais uma irmã fiel. Ela colocou, que painel lindo, olha aí, a natureza é linda, amei. Olha aí, glória a Deus, amei, Raquel, é verdade, a natureza é maravilhosa. Nada substitui, né, pessoal? O melhor cenário que você tiver, que a gente tiver, nada vai substituir, né, quando a gente está assim, ao ar livre, na natureza, foi maravilhoso naquele dia. Vamos gravar mais vezes lá, com certeza. Se Deus quiser, vamos gravar lá mais vezes. Deixa eu ver quem tá mais aqui, ó, deixou comentário. Silvana Guerra também deixou aqui um Jesus, a nossa esperança. Jesus, olha, a nossa esperança. Valeu, Silvana. Ela colocou aqui, posso até sentir o cheiro desse café feito pela nossa irmã Luzia. Aí ela lembrando do café de Luzia, né? Aí dá para sentir o cheirinho. Esse não é o bom perfume de Cristo, não, mas deu para sentir o cheirinho aí do café quando a gente gravou lá, tá certo? Realmente, olha, Silvana, o café de Luzia é muito gostoso, mas quem fez esse café aí foi eu, viu? Quem fez foi eu nesse dia aí. Foi a gente, na verdade foi eu e o João, né, João? A gente que preparou lá, né? Não tinha ninguém na escola, a gente desenrolou lá e deu certo, ficou muito bom. Mas o café de Luzia também é espetacular, né? Agora você precisa provar, viu, uma pastinha que Luzia faz, né, João? Né, Luzia faz uma pastinha aí, um requeijãozinho maravilhoso, a gente já provou, viu? Valeu, Silvana Guerra. Deixa eu ver quem mais deixou comentário aqui, ó. Maria Aparecida colocou a paz de Cristo, já falei, né? Maria Aparecida tá com a gente. Ela colocou, espero em Cristo Jesus conhecer esse lindo cenário. Olha aí que vocês estão hoje, que coisa boa. Vai conhecer, Maria, vai conhecer, se Deus quiser. Ela diz que é muito lindo a natureza aí e ela está em Macau, RGN, olha aí, Rio Grande do Norte. Nossa irmã Maria Aparecida do Rio Grande do Norte. Vem cá nos fazer uma visita, viu? Maria Aparecida, você vai ser bem recebida e vai conhecer lá aquele jardim de oração que a gente gravou. E manda um abraço aí para os irmãos do Rio Grande do Norte, tá certo? De Macau, né? Macau, Rio Grande do Norte. Valeu, que bênção.
Deixa eu ver quem mais. Hilda Mello também deixou comentário aqui. Hilda Mello colocando boa tarde, graça e paz. É o cenário ungido, olha aí. Hilda falou, é o cenário ungido. Vamos para o nosso resumão. Jesus, a nossa esperança. Valeu, Hilda, olha aí. Jesus, a nossa esperança. Valeu, Hilda. Realmente, né, um cenário de oração, um jardim de oração ali, estava ungido, sim, com certeza, pelo nosso Deus. Valeu, Hilda. Um abraço para Hildo também, que está sempre, né, em dia com a leitura. Nossa irmã Laudiceia também deixou comentário. Olha aqui, Laudiceia também, mais uma irmã fiel. Ela também gostou do cenário. Ela colocou, eita, que ficou lindo esse cenário, do qual eu conheço de perto. Olha aí, ela conhece, né, Lau? Já esteve por lá, né, Lau? Que Deus continue abençoando esse lindo trabalho tão edificante da leitura da palavra de Deus. Valeu, Lau, que Deus te abençoe também, continue com a gente, continue compartilhando, você também é uma bênção para nossas vidas. Valeu, Laudiceia. E também tem um comentário de Bianca, olha aí, Bianca Pérez deixando uma mãozinha assim, amém, amém, Bianca está com a gente. Alessandra Correia também deixou comentário, colocando amém, irmãos, amém, Alessandra, bem-vinda. Que Deus te abençoe. Alessandra, se você estiver com a gente aqui também nesse episódio, diz aí também de onde você é, aonde você se reúne, tá certo? Que a gente gosta de saber. Seja muito bem-vinda. Manda o link aí também para quem você quiser, tá certo? Para ler a palavra com a gente, beleza? A Alessandra deixou comentário, Miriam também deixou comentário, coisa boa, paz de Cristo, irmãos. Jesus, a nossa esperança. Valeu, Miriam. Mais um aqui. Jesus, a nossa esperança. Coisa boa. E também Marilu deixou comentário aqui, ó. Marilu também gostou do cenário. O cenário ficou maravilhoso, irmãos. Abençoados. Ô, glória. Valeu, Marilu. Shalom Adonai, nossa irmã Vânia. Ela também colocou aqui, ó. Antes de tudo, fé. Vânia já sabe, né, Vânia? Já sabe decorado. Antes de tudo, fé. Depois de tudo, gratidão. E no meio, leia a Bíblia Cast, 1h17 da manhã. Olha aí, né? 1h17. Nossa irmã Vânia, né, aproveitando, como o João falou, né, aproveitando aí o silêncio, a calmaria da madrugada para estar aí meditando na palavra de Deus. Irmã, coloca aí, você está assistindo esse agora, qual é o horário? Coloca aí para a gente saber qual é o horário que você está acompanhando esse resumão, beleza, Vânia? Que Deus te abençoe. Tem mais 2 comentários aqui, o comentário de Kátia Maria, um abraço para Kátia Maria, dando bom dia, a paz do Senhor, amém, Kátia? Bom dia, a paz do Senhor, bem-vinda, Kátia. Deus te abençoe. Também coloca aí de onde você é, tá certo, Kátia? E Verônica Santos, colocando aqui pra gente, ó, Jesus é a minha, é a tua, é a nossa esperança. Valeu, Verônica. Olha aí. Jesus, a nossa esperança. Coisa boa. Essa frase de Verônica, viu, pessoal? Dá vontade de fazer uma camisa, hein? Dá vontade de a gente fazer uma camisa assim, ó. Jesus é a minha, né? É a tua, é a nossa esperança. Coisa boa. Valeu, pessoal. Muito legal a participação de vocês. Participem aqui nesse episódio que na semana que vem a gente comenta aqui o que vocês postaram, beleza? Lembrando que esse programa não é ao vivo, tá, pessoal? Então vocês precisam postar e a gente fala na semana seguinte, tá certo? João, vamos lá então para a gente fechar, né? O capítulo 5, João. 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos lá? Eu já falei que eu estou usando perfume. Eu já disse que tem um tesouro. E agora eu quero dizer que eu sou. Agora eu sou o quê? Opa. Eu sou. Agora vem, né, a dica, né? Você falou da irmã de Macau, Rio Grande do Norte, não é isso? Então, fica uma atividade, né, para os nossos ouvintes. Coloca aqui, né, de onde você está falando. Nesse exato momento, como está sendo gravado, o Daniel bem falou, eu estou falando aqui da cidade do Paulista, em Pernambuco. O irmão Fernando, ele está falando na cidade de Olinda, em Pernambuco. E o nosso irmão Daniel, ele fala da capital pernambucana, a Recife. E Fernando falou sobre o ministro, então tem uma sede, né? Eu vou falar algo que eu posso dizer que o nosso consulado é na Avenida Conde da Boa Vista, 1437. Então, se você colocar os pés aqui em Pernambuco, eu faço um convite domingo, 9h da manhã, na Avenida Conde da Boa Vista, o corpo de Cristo, ele se reúne para adorar em coletividade. Então, você é o nosso convidado. Pisou aqui em Pernambuco, Avenida Conde da Boa Vista, é uma das avenidas principais da cidade do Recife. Acho que é poucos quilômetros do aeroporto. Se você vier de avião, saltou ali no aeroporto, em 20 minutos você está lá tranquilo no domingo de 9h.
Então, eu posso dizer para vocês agora, Daniel, Avenida Conde da Boa Vista, 1437. O bairro é da Boa Vista. Para mim, para Fernando e Daniel, vamos dizer, é o consulado, é o nosso consulado. Por que o consulado, João? João, é porque lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, Paulo diz assim: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, né? Ele diz: pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Eu tenho o bom perfume, eu tenho um tesouro e eu sou um embaixador. 2 perguntas vale se acrescentar. O que é ser um embaixador? É você estar em um país e não se envolver com as coisas do país. Então, se eu sou embaixador, logo eu não participo das coisas daquele país. Eu represento o lar celestial, né? Então, qual é o ponto aqui? Seja um embaixador de Cristo. Se envolva com as coisas do alto e não as coisas daqui de baixo. Aqui é temporário, as coisas do alto e não daqui. E por fim, Daniel, somos embaixadores de Cristo. Exatamente, somos embaixadores de Cristo. Nós estamos aqui pensando nas coisas do alto. A gente não se envolve. Você pode morar numa casa em Macau, em Recife, em Olinda, em Paulista, mas essa é a temporária. Agora, vem um convite para você que chegou até aqui, após 52 minutos só da palavra de Deus, eu tenho algo para dizer a você. Eu, Daniel, Fernando e todo cristão, hoje convido a você, como Paulo termina, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Reconciliação foi uma das primeiras palavras que eu disse. 1 Coríntios, ordem. 2 Coríntios, reconciliação. E reconciliação é aqui no resumão. Hoje você pode fazer a reconciliação, tá certo? Se você ainda não tomou a decisão de seguir a Jesus, é hoje. O véu rasgou. Vá em frente, meu irmão. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós estamos dizendo para você, se você quer abandonar o pecado, quer deixar o mundo de ilusão, se você quer beber da água da vida, se você quer a luz do mundo, nós podemos ajudar você a ser parecido com Jesus. Como, João? Olha, podemos levar você na praia de Boa Viagem, pertinho da casa de Daniel, e nós mergulhamos você. Você confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você se arrepende dos seus pecados e você é imerso. É bastante importante lembrar que a palavra batismo é imersão. Então, é o sepultamento. Morri para o mundo e nasci para Deus. Esse é o convite. Reconcilie com Deus. Reconcilie com Jesus, que é a sua esperança. Amém. Jesus, a nossa esperança. Valeu, João. Maravilha, né, pessoal? O João estava falando aqui e eu estava pensando exatamente nessa sequência, né? Se você perceber assim, a sequência dos capítulos que a gente leu, começa com reconciliação, depois o véu é rasgado. Não, começa com reconciliação, depois a gente, né, é o perfume de Cristo, depois o véu é rasgado. Também. E agora a gente é embaixador, vai crescendo, né, pessoal? É uma sequenciazinha, né? O véu rasgou e agora eu sou embaixador, sabe? E vai subindo, maravilha, né? Eu tava pensando nisso agora, enquanto o João tava falando, que bênção, né, pessoal? É uma sequência aí que vai melhorando, né? Vai melhorando e vai nos dando mais responsabilidade, né, pessoal? Ser embaixador de Cristo. Recentemente eu participei de uma corrida onde eu fui o embaixador da corrida, né? E eu fiquei muito orgulhoso, né? Porque é uma corrida que eu gosto, eu me senti importante, né? Poxa, Daniel, embaixador da corrida, eu estava representando ali a corrida, eu gostei, mas imagina ser embaixador de Cristo, é infinitamente melhor, né? É infinitamente maior, é uma honra sem comparação, né, pessoal? Ser embaixador de Cristo, com certeza não tem honra maior você ser esse representante. Paulo diz que Deus age através de nós, né? Deus anuncia para o mundo através de nós, sabe? É uma maravilha. Deus poderia usar tanta coisa, né? Deus poderia usar o sol, a lua, o mar, mas ele usa a gente, né, para falar
para as pessoas. Que coisa maravilhosa. E esse ponto que João trouxe aí também, que eu não tinha pensado, né, que a gente não se envolve, né, João? A gente não se envolve com as coisas desse mundo. Um ponto importantíssimo. Realmente o embaixador, ele representa algo, mas ele não se envolve, né? Ele não se envolve. A gente só se envolve com as coisas da nossa pátria, né? Da nossa pátria original, que é dos céus, que é do céu. Muito bom. Esse ponto aí de não se envolver nas coisas do mundo é, perfeito. Aí não tinha pensado nisso. Como é bom, resumão, junto com vocês. Valeu, João. Esse foi o ponto de João aí, da embaixada, né, pessoal? Lembrando da nossa embaixada aqui em Recife. O consulado. O consulado, né? Dá uma passadinha lá. Dá uma passadinha lá se você estiver por aqui, tá certo? Mas, Fernando, qual o seu destaque aí, Fernando, desse capítulo 5? Interessante, né? O João aí falando sobre a reconciliação. E é interessante, João, como nós precisamos nos reconciliar, né? Só que, às vezes, em alguns momentos, tem pessoas que dizem, eu tenho muito pecado, eu estou fora do caminho, eu não posso me reconciliar, né? Mas o apóstolo Paulo diz aqui uma coisa interessante no verso 17. Ele diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, se você quer se reconciliar, irmão, é só aceitar Cristo, é só ir para Cristo. Isso é a nova criatura, as coisas velhas ficam para trás. Então, é o momento, né, de se reconciliar, é aceitar Jesus e aí ser a nova criatura. As coisas velhas já passaram. Então, foi esse ponto que me chamou a atenção, Daniel, João, como nós precisamos, né, nos reconciliar e não ter medo, acreditar que somos nova criatura a partir do momento que nós nos unimos com Cristo, né? Amém. Foi esse meu destaque. Amém. Muito importante também, né, Fernando, a gente lembrar, né, esse versículo também chave aí desse capítulo, né, pessoal? Somos nova criatura, as coisas velhas já passaram. Isso é muito importante, né, a gente lembrar disso, independente de quem eu era, né, Fernando, o que você fez, não importa. A partir de agora, é tudo novo, né, Fernando? Novo. Verdade. E não ter medo também, né? E não ter medo dessa reconciliação. Tem pessoas que ficam remoendo, né, Fernando? Fica dizendo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Se você soubesse da minha vida, se você soubesse o que eu fiz, eu nem sei, nem quero saber, né? A gente não precisa saber. Deus sabe. Deus sabe. E é ele que vai apagar tudo. É verdade. O único que sabe da sua vida, né? O único que sabe o que você fez é exatamente ele que quer se reconciliar. Como diz o texto, né? Deus se reconciliou a humanidade com ele mesmo, né? Através de Cristo, né? Tudo através de Cristo. Somos nova criatura. Nova criatura eu sou. Nova criatura é o cântico, né? Nova criatura eu sou. E para a gente ser nova criatura, a gente precisa o quê? Precisa nascer de novo, né? Preciso nascer de novo. Para ser nova criatura, é preciso nascer da água e do Espírito. Muito bom, pessoal, muito bom. Leitura concluída, 5 capítulos aqui maravilhosos que a gente leu essa semana. Semana que vem, a gente vai estar aqui novamente com mais capítulos, né? Com mais 2 Coríntios aqui para a gente meditar. Com certeza vai ser uma bênção. Já deixo o convite aqui para você não perder o próximo resumão do próximo domingo. E eu agora, para encerrar, vamos lá para o poema e o pré-poema. Como é que está aí o pré-poema, João? Olha, nova criatura, então quer dizer que antes eu era inimigo e agora eu sou amigo. Então, isso é chamado de reconciliação. Então, aqui vai o PP, reconciliação. Meu irmão, seja amigo de Deus. Minha irmã, não seja inimiga de Deus. Num resumão, pregamos a reconciliação. De inimigo para amigo, meu irmão. Hoje é o dia da reconciliação. De bônus tem o resumão. Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Entre neste barco, meu irmão, deixa tudo à parte e parte para a ação.
leve junto esse resumão. Tem mistério e ministério. Deus lhe deu ministério. Deixa de mistério e avisa a vizinhança que Jesus é a nossa esperança. Jesus, a nossa esperança. Valeu. Coisa boa, né, pessoal? PP maravilhoso aí, com reconciliação, com resumão, né? Muito bom aí. Não deixa de levar o resumão aí e obter esse ministério, essa reconciliação. Maravilha, João. Muito bom, né? Pra gente fixar, né, pessoal? Sempre essa parte aqui do programa é pra gente fixar melhor, de uma forma mais descontraída aqui, tudo que a gente leu, né, durante a semana. Valeu, João. Esse foi o pré-poema e agora o poema. E aí, Fernando, tem poema hoje, Fernando? Tem, sempre melhor, cada um melhor, na verdade. E hoje, mais uma vez, eu vou citar alguns versículos aqui, com certeza vai ficar em nossa mente, mas são tão belos que são superior a qualquer poema que um homem possa fazer aqui, porque são palavras inspiradas por Deus. E eu vou pedir a Daniel que coloque aí os versículos para que os irmãos possam depois procurar lá e também ler na sua própria Bíblia, né? Está aqui, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância, o perfume do seu conhecimento. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Mesmo assim, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E o amor Amém. de Deus, meu irmão? O amor de Deus, o amor de Cristo, para terminar, tudo isso, como o amor de Cristo nos constrange, né, Daniel? Não é, João? Amém. É bom demais, né? É bom demais, né? Essa palavra de Deus aí, que coisa boa, né, pessoal? Parabéns aí, né? Olha aí, Fernando recitando aí a palavra de Deus. Foi todos os capítulos, não foi, Fernando, que a gente leu essa semana, né? Foi. Você pegou um de cada, né? Pegou um trechinho de cada um, não foi, Fernando? Maravilhoso, maravilhoso. Se você for ler tudo, seria tanto tempo, mas só isso aí já fica em nossa mente, meu irmão. Maravilha, um poema maravilhoso da palavra de Deus. Valeu, Fernando, valeu, João. Terminamos então, pessoal, mais uma edição, né? Mais um episódio do Leia a Bíblia Cast. Espero que você tenha se edificado. Compartilhe esse link com mais pessoas, deixa seu like, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima semana com mais palavra de Deus. Tchau, pessoal. Um abraço a todos. Boa semana. Valeu. Tchau.